Olá, pessoal, seja bem-vindo ao episódio de número 8 do podcast Fala Xixia. Seja muito bem-vindo. Roda a vinheta. Pessoal, hoje eu estou aqui com uma convidada que influencia muitas pessoas hoje no meio cristão, que tem vivido essa influência não só nas redes sociais, mas ela entendeu que a principal influência dela é no dia a dia, nas pessoas que ela convive, no meio dela, que é a Emily Matos. Seja Oi, bem-vinda! obrigada. Hoje a gente vai falar sobre influência no reino. A gente tem muitas pessoas que às vezes olham e acham que quer ser uma influência nas redes sociais, que quer influenciar as pessoas, né? Igual aquele missionário que às vezes fala assim: ah, quando eu for missionário, eu vou evangelizar. Sim, Mas no dia a dia, de fato, a gente vive isso, né? A é, gente é missionário no realmente. nosso dia a dia, né? Sim, Então, conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória cristã, como foi para você e tudo que Jesus foi te reposicionando hoje. sim. Então, muito prazer estar aqui. Muito obrigada Obrigada. pelo convite. É muito bom mesmo estar aqui falando um pouco, né, sobre esse tema que é muito importante hoje em dia e muitas pessoas não dão tanta atenção, né? Então, eu sou cristã desde berço, né, eu sou filha de pastores, então cresci na igreja, cresci na obra, cresci fazendo de tudo dentro da igreja, é igual, né, o pessoal fala que é igual o famoso crente, acho que bombril que faz Bombril, faz tudo, tudo. né, faz Mil e tudo. uma utilidades. Isso, mil e uma utilidades, então eu cresci nesse meio, né, e a minha vida foi toda ali, na igreja. O primeiro ministério que eu comecei foi no louvor, né. Não foi diretamente na palavra, foi no louvor. E eu estava por ali, estava lá tranquilo, mas uma coisa que, marcou muito a minha vida, assim, é que a gente pode ser cristão e crescer no meio cristão, mas de fato não ser Não um sei. cristão, Uhum, sabe. Então, assim, eu fazia muitas coisas ali, eu levava as coisas de Deus, assim, Deus não como um amigo, como um pai, né, como, uhum. eh, era tão, digamos, tão uma obrigação, Eu acho que eu sabe. tive um momento da minha vida em que era o Deus dos meus pais, que não era o meu Aham, Deus. isso. Aham. E eu acho que isso acontece muito quando a gente de fato cresce, né, Aham, com pais pastores cristãos, ali, aham. cristãos. Então a gente muitas das vezes vai ficando ali no automático, sabe, de dando Por aquilo quê? Não ali. sei, eu só tô fazendo isso que eu fiz a É, minha vida inteira, eu só isso. aprendi isso, Eu né. cresci aqui e é isso, entendeu. Então Aham. Deus se resumia a tarefas, se resumia a estar, cumprir agendas dentro da igreja, se resumia a estar em algumas coisas ali, era aquilo ali, sabe, que a gente vai crescendo dentro daquela situação. E eu lembro que 15 anos com 15 anos eu comecei na internet, mas assim, eu não comecei com nada em questão, tipo, de evangelizar, de não sei o quê, comecei mesmo como blogueira, mostrando no dia a dia, maquiagem, cabelo, essas coisas assim, sabe. Mas eu acredito que a parte mais complicada pra mim foi na adolescência, porque na adolescência eu comecei o famoso namoro, Uhum. que foi a parte mais difícil, Oh, meu né, pai do que foi a céu. parte mais difícil, que é o namoro. O líder que lute. Ô, como meu líder lutou na época, tadinho, bichinho. Então foi ali com 13 anos, eu comecei a já me interessar por uma pessoa, assim, na verdade desde novinha, minha irmã. Gostava mais de menininho de escola, aquelas coisas duravam uma semana, depois já E estava faltava morrer, né. e Eu vejo faltava adolescência: morrer, "É o depois amor da vivia. minha vida", daqui a pouco outra semana é um presente de Deus, Sim, eu já ia paz, mas Deus anda mandando um presente pra Deus você. tá bondoso demais, né, muito É. presente. E aí beleza, era tudo isso. E namorinho aqui, namorinho ali, mas aí quando eu fiz, acho que cerca de 13 anos, 13 para 14 anos, eu realmente me envolvi com a pessoa dentro da igreja, né, que estava ali no convívio da igreja mesmo. E meu pai não queria desde o início, porque eu era muito nova, eu tinha tipo 13 Muito anos, nova, assim, nova em níveis. muito nova. Eu olho hoje assim e falo: "Meu Deus do céu, eu sabia de nada da vida querendo namorar". E assim, eu era muito nova, mas muito nova mesmo. E aí eu lembro que eu fiquei, conversando com esse rapaz, só de chameguinho mesmo na igreja, não sei o que, aquela coisinha assim, durante alguns anos, mas as notícias começaram a chegar no ouvido do meu pai, né. Aí, minha irmã, o negócio arrochou muito lá em casa, porque assim, meu pai, ele sempre foi muito, muito, muito chato. Eu falo pra ele, falo: "Pai, o senhor era muito chato", mas eu agradeço muito a Deus, porque meu pai foi muito chato. Então assim, meu pai sempre foi Cuidou, né. demais.
E ele sempre levou muito a sério aquela passagem que tá em Eclesiastes, que há um tempo para todas as coisas. Aham. Meu pai sempre foi assim, principalmente quando nós éramos adolescentes, meu pai sempre frisou na nossa cabeça: "Há tempo pra namorar". Até questão de maquiagem. Quando a gente era criança, 7, 8, 6 anos, já queria ir se maquiar, as coisa, meu pai não O meu deixava. também não. Pois é, não deixava. Meu pai, unha pintada, as coisas, meu Pintar a pai era unha foi um muito chato. evento, eu lembro que a primeira vez que eu pintei a unha, aí eu ia andando no carro, aí eu colocava a Hã. mão, assim, no vidro, só pra mostrar para as pessoas, quando as pessoas fossem reparar que eu tinha a unha pintada. Pintada a Eu unha. ficava assim, ó, no vidro do carro, mostrando minha Mulher, unha. eu fui ter meu primeiro furo de orelha, a minha irmã já era maior de idade, e eu tinha acho que 14 anos. Era tipo assim, meu pai não deixava, não deixava nem furar a orelha. Então assim, a gente sempre foi muito, sabe, meu pai sempre foi muito: "Ah, tem pra isso, há tempo pra isso, pra tal coisa", então sempre teve isso. Mas na hora de namorar, eu não queria saber se havia tempo pra aquilo, eu só queria namorar. Não queria saber do tempo de Deus pra aquilo, era só essa questão. E aconteceu que eu, né, comecei a me envolver com esse rapaz. Com 15 anos, depois de muito curso, gente, mas era briga dia e noite lá na minha casa. Porque meu pai e minha mãe não queriam, né, porque eu era muito nova. 15 anos. Mulher, o que que a gente sabe da Uhum. vida com 15 anos? O Nada. que que a gente pode planejar com 15 anos nos nossos futuros? E eu acho que a Nada. adolescência é uma fase em que você acha que você é adulto com comportamentos de criança. Sim, Então demais. você acha que você é dono do mundo, que você entende Que tudo, sabe assim, mais que os eu pais. sei sobre minha Uhum. vida, né. Sim. E aí você acha que é o dono da razão, assim, não, é os Nossa. meus, ninguém se importa com o que eu tô sentindo, né. Desse jeito. Mulher, eu sei que foi uma luta, mas assim, era briga atrás de briga. E meu pai falando: "Isso não vai dar certo". O rapaz tinha 5 anos de diferença de mim, então eu já estava na casa dos 20, eu com 15. Mas assim, eu sempre fui muito madura, sabe, eu sempre fui muito madura, e essa maturidade que por conta dos meus pais eu tive muito cedo, por conta de responsabilidades, então, dentro da igreja, por ser filha de pastor, a gente precisa ter uma postura diferente, então isso foi criado em mim desde pequena. Então eu sempre me portei muito bem, sabe, sempre fui ali, sempre na regra, tudo certinho, tudo ali nos parâmetros. E o que aconteceu, é essa questão das pessoas olharem pra mim e falar: "Nossa", olhar para as pessoas e falar: "Nossa, sua filha é madura. Nossa, mas você é madura, mas seus pensamentos são assim pra sua idade". Aquilo ali, criou um ego, sabe, uma soberba dentro de mim, ao ponto de eu achar Que que o você não do meu pai, que a orientação do meu pai já não valia mais de nada, porque eu era madura, porque eu sabia. Então, sabe, já começou errado daí, que o meu relacionamento começou de um orgulho meu, começou por conta de uma soberba da minha parte e principalmente por conta do não do meu pai. Então eu queria mostrar que ele afrontar. estava errado, uma afronta, sabe, na adolescência. Então, tipo assim, foi um relacionamento que ele estava sendo gerido pela imagem, sabe, estava sendo gerido para mostrar para o meu pai que eu sabia e ele não, para mostrar para os meus pais que eu já podia tomar conta da minha vida, sabe. Então foi um relacionamento que foi gerido nisso, sabe. Hoje com a mentalidade que eu tenho olhando pra trás, eu consigo perceber tudo isso, sabe. E aí, o que que aconteceu? Eu não pregava, eu pregava, tipo assim, exemplo, na minha igreja, Uhum. algum culto dos jovens, mas, tipo, eu não tinha como é que eu posso falar? De O hábito, sair, aham. de ministrar em outras igrejas para outros jovens, eu não fazia isso, era só dentro da minha igreja mesmo e servia muito no louvor desde cedo, desde meus 13 anos. E aí, o que que aconteceu? Namorei com esse rapaz 15, 16, 17 anos eu noivei com esse rapaz, noivei com 17 anos de idade, queria até que meus pais me emancipassem, sabe, foi uma loucura na minha vida, porque ele ia morar fora justamente pra conseguir dinheiro pra gente casar, né, e foi pra longe pra gente casar. E aí fui lá, noivei também com muito custo dos meus pais, que na verdade quando os meus pais estavam começando a aceitar a ideia, tipo assim: Namoro. "Não tem mais pra onde correr, ela já Aham. já fica maior de idade, já tá aí há 3 anos, vamos aceitar". E é isso, né. Já estavam ali familiarizadas, já estava tudo em paz, já estava, tipo assim, todo mundo tranquilo com a situação, todo mundo já tinha aceitado a situação, depois de 1 ano e pouquinho do que nós começamos a namorar. Nesse meio termo também, eu comecei nas redes sociais. Então, assim, a minha vida foi muito exposta desde o início, sabe. Expus muito esse meu relacionamento também, era algo que todo mundo via, todo mundo sabia, era anos mostrando aquilo, eh, a minha vida era aquilo, entendeu, era meu relacionamento, era as coisas que eu fazia na igreja, e dentro de todo esse período também, eu ainda comecei uma liderança, que foi com 15 anos eu peguei essa liderança, já tinha começado a namorar tinha alguns meses, e eu peguei essa liderança da dança, onde eu liderei um monte de menina. Então pensa a cabeça da pessoa, toda desconcertada, toda fora da vontade de Deus, não sabia escutar o não do Senhor, mas estava ali instruindo outras meninas, sabe. E eu lembro que eram meninas, assim, diferença de 2 anos de idade
pra mim. Eram meninas novas também, e eu com 15 anos liderando todas elas, levando elas junto ali pros negócios. Mas o engraçado é que, quando elas chegavam e me apresentavam, "Emily, eu tô querendo namorar". E assim, mostrava o perfil e eu via que o que elas estavam fazendo era idêntico ao que o cenário que eu vivia. Uhum. E mesmo assim eu orientava elas a não seguir o que eu fazia, porque lá no fundo eu via, Você cara, sabia que você estava fazendo errado. que Deus não estava naquilo, Deus não queria aquilo, principalmente pela forma e como começou, sabe. Então assim, eu sempre orientei. E nesse caminho, nesse percurso, de liderança, eh, passando por muitos processos sozinha, porque no momento em que eu precisava de ajuda, eu também precisava acolher. Então, assim, fui crescendo, sabe, passando por cima de todos os a questão do há tempo para todas as coisas, Uhum. eu Fui atropelando. atropelei tudo na minha vida ali, começando na adolescência. E aí, o que que aconteceu? Eh, Aconteceu tudo isso, né, na minha vida, e aí eu noivei. E aí, no que eu noivei, eu comecei na internet a mostrar toda o meu preparo de noivado. Então, assim, foi coisa assim, não comecei, noivei hoje e no outro mês eu separei. Não, acho que eu fiquei ainda cerca de uns 5 meses planejando o casamento. Tinha comprado coisa de madrinhas, já tinha feito a festa de noivado, já tinha começado organizado, já tinha, entrado em contato com cerimonialista, já tinha, sabe, começado a planejar meu casamento, tudo ok, fazendo tudo ali. E aí, quando foi em 2023, aconteceu uma situação, e tudo isso eu já na internet, né, falando de Deus, falando da palavra de Deus, falando sobre relacionamento, mesmo estando fora do centro da vontade do Senhor, sabe. Mas eu estava tão cega, sabe, no meu orgulho, na minha soberba, eu estava tão cega de mim mesma, que era normal pra mim aquilo ali, eu estava Você estava certo. acostumada. E eu fechava os lugares assim, "Oh, meu Deus, como Deus está abençoando. Meu Deus, era o lugar que eu queria casar, como Deus está nisso". E eu E aí falo Deus que tem uma hora que a gente, até no contexto, né, de hã. pecado, assim, que os adolescentes, né, eu trago muito isso pra ele, começa a Sim. cauterizar. É, Então chega uma hora que a gente normaliza aquilo que a gente tá sim, vivendo. "Não, não, tá tudo bem eu demais. beber, assim, tá tudo Aham. bem eu assistir pornografia, tá tudo bem eu Sim, vai aquilo", né. normalizando. E aí vai normalizando aquilo na vida, né. E aí chega um momento que, nada aconteceu, assim, não caiu um raio do céu, tipo assim, não, Tá e aos poucos acontecendo. aquilo vai matando a gente, Vai, né. com certeza. E foi o que aconteceu. E hoje, assim, a coisa que eu mais pego como lição disso tudo é que nem tudo que dá certo na minha vida é uma aprovação do Senhor. Porque estava tudo dando certo no meu casamento. Uhum. Eu consegui fechar a chácara dos meus sonhos. As coisas estavam mandando. Por mais que eu caminhava com uma grande pressão dentro de mim, porque eu sabia que Deus não queria aquilo, eu sabia que Deus não, Uhum. não permitia aquilo, e eu estava fazendo, e estava tudo dando certo, e eu glorificava ao Senhor, mesmo sabendo que aquilo ali não era vontade, era a permissão do Senhor da Uhum. minha Da sua rebeldia, escolha. da minha escolha, entende? Então, eu aceitei aquilo e fui. Em 2022, eu recebi um áudio de um profeta. Na época eu até falei: "Meu Deus, gente, esse homem tá na carne purinha". Meu Eu na Deus, carne nada a ver, falando. eu nada a ver do que tá acontecendo. 2022, ele me mandou um áudio, e ele falando desse ó, que tinham muitas bênçãos do Senhor, muitos projetos do Senhor travado na minha vida, por conta de uma escolha que o Senhor não fez pra mim, por conta de algo que o Senhor não queria. E naquela época eu até cogitei de ser esse relacionamento, né. Mas assim, entrou no ouvido e saiu no outro. E eu lembro no áudio que ele falava bem assim, foi um áudio de 5 minutos, pra você ter noção. Foi 5 minutos eu falando tanta coisa pra mim que eu falei: "Meu Deus, que vergonha". E aí ele falava bem assim no áudio, que Deus ia ter um tete a tete comigo, que Deus ia me provar, que Deus ia, de fato me amassar, entendeu? Me amassar e mostrar que o que eu estava fazendo Confrontar. que não era por ali. E aí isso foi em 2022, em agosto. Quando 2023, aí o Senhor falava bem assim, ó, "Não se precipite, o meu tempo é perfeito e agora não é o tempo". E eu já estava prestes a noivar, já estava programando de noivar. E noivei, noivei, mesmo depois desse áudio eu noivei, e comecei a organizar, em março ele foi embora, e eu fiquei organizando o casamento aqui no Brasil. E aí o que que aconteceu? Eu peguei e aconteceu uma situação que abalou muito o nosso relacionamento na época, aconteceu uma situação que abalou demais. E eu entrei, de fato, nesse tete a tete com o Senhor. E eu lembro que eu tinha 17 anos, pouco tempo pra fazer 18. Ai, respirei errado.
E aí, aconteceu que eu tive de fato, uma prova com o Senhor. O Senhor me colocou dentro de um quarto. Eu estava dentro do meu quarto, eu fiquei uma semana sem comer. Eu cheguei a emagrecer cerca de, tipo, 5 quilos. Aí imagina, minha irmã, menos 5 quilos nisso aqui. E hoje eu peso 50, na época eu pesava 45. Eu estava pesando 40 quilos. Mulher, eu estava só o couro e osso. Estava igual Ana, não comia, não bebia, não fazia nada, só ficava dentro do meu quarto prostrada. E meu pai preocupado, porque eu não contava pra ninguém. Meu pai preocupado: "Filha, você não come, filha, não sei o quê". E eu falei: "Pai, não quero saber, não quero comer, quero só ficar aqui". E fiquei dentro do meu quarto. E chorando e perguntando pro Senhor: "Senhor, mas por que que o Senhor permitiu eu fazer tudo isso se o Senhor não tinha pra minha vida?" Pensa. Ah, culpando Deus, Ai, depois Deus, que a gente faz as coisas. tem certeza que eu não te avisei nada? Aham. E, nossa, foi assim, foi um dos piores momentos da minha vida, mas também foi um momento que foi assim, a largada, sabe, de uma velha Emily pra uma totalmente diferente. E aí eu eu estava dentro do meu quarto e o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração. Ele falou bem assim: "Você não vai casar, porque se você casar, você vai destruir todos os planos que eu planejei pra você". Naquele momento, assim, eu me desesperei, porque eu falei: "Senhor, eu tô planejando casamento", mas naquele momento caiu uma máscara de fato da minha face e, assim, eu comecei a perceber e hoje eu posso ver que eu não amava aquela pessoa. Eu ia entrar em um casamento sem amor, entendeu? Por quê? Porque não era amor, aquilo ali Você era só só queria mostrar que você podia. mostrar que eu podia, mostrar que os meus pais estavam errados. Então, assim, o Senhor estava me livrando de mim mesma, entendeu? E, assim, tanto um livramento da minha parte para ele, tanto da parte dele para mim, porque ambos não dariam certo. E hoje eu consigo ver a convicção, porque a vida, o que um quer é totalmente diferente do outro. Então, hoje eu consigo ver, assim, do jeito que eu penso, eu falar, cara, o Senhor livrou ambos de uma vida infeliz, de um casamento infeliz, porque não bateria os mesmos propósitos, as mesmas verdades, aquilo que nós queremos seguir, entende? E aí, o que que aconteceu? Eu peguei e eu falei: "Senhor, eu não vou terminar". Falei para o Senhor: "Não vou terminar, porque se é o Senhor que tá falando comigo, o Senhor que vai terminar, porque não foi eu que me pedi em casamento". Afrontosa ainda, falei: "De jeito, não foi eu que me pedi em casamento, então o Senhor se o Senhor tá falando comigo aqui, o Senhor também vai falar com ele lá e ele vai terminar comigo". Falei: "De jeito". Mulher, não deu um dia e meio. Ele falou: "Estava orando aqui e a gente não vai dar certo, a gente precisa terminar". E nós terminamos. Uau. Deus foi lá, confirmou aqui e nós terminamos. E naquele momento eu achei que eu ia sofrer muito, sabe. Mas, assim, naquele momento eu pude foi a primeira vez na minha vida que eu pude provar o que era a paz que excede todo o entendimento humano. Naquela hora era como se Deus arrancasse um fardo de escolhas E é erradas da como se você minha já vida. estivesse vivendo com a dor antes, tipo assim, antes dessa Isso, dor. Quando você achou que você ia ter dor, na isso. verdade você já estava vivendo Isso, em é dor. isso que eu sempre falo, foi tipo assim, foi uma semana onde o Senhor me preparou, eu não tinha dado não tinha terminado nada, mas foi uma semana onde o Senhor me preparou de uma forma, assim, sabe, surreal, eu senti um luto foi uma semana certinho. Foi uma semana eu sofrendo esse luto, porque quando aconteceu, cara, foi assim, foi como se eu falei: "Amém". E foi isso, eu segui minha vida. Aí a parte mais difícil que eu falei: "Cara, eu vou ter que falar isso pro meu pai". A parte mais doída pra mim, que eu sei foi onde o Senhor trabalhou em Foi mim, foi arrancar o chegar no ego. meu pai. E no dia que isso aconteceu, o único que estava em casa era meu pai. Ele estava lá na sala. Aí eu cheguei, saí, aí quando eu olhei pra ele, já tinha parado de chorar, estava tranquilo. Quando eu olhei pro meu pai, comecei a chorar. Aí eu me debrucei em lágrimas. E ele: "Que foi, minha filha?", tipo assim, de quem já sabia, de quem já Uhum. esperava, mas mesmo assim ainda, sabe, não querendo mostrar. Eu te avisei, eu sabia não, meu pai sempre foi muito, sabe, e deixou a gente quebrar a cara, deixou a gente aprender, ensinou certo, mas daqui pra frente, se você quebrar a cara, vai quebrar sabendo que eu Aham. te ensinei. E lembro que eu chorei, 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 falei: "Pai, não vou mais casar, acabei de terminar o meu relacionamento", e chorando, chorando. Aí depois ele pegou e me acalmou: "Não, minha filha, mas conta pro pai o que aconteceu, é assim mesmo", e tipo, me consolou, me aconselhou e depois minha mãe custou acreditar, foi uma semana até minha mãe acreditar, achou que eu estava de brincadeira, que eu era muito, né, muito brincalhona, achou que eu estava fazendo palhaçada com ela. E aí eu lembro que depois desse dia eu fui para um culto, no mesmo dia, na verdade, isso foi numa sexta, eu fui num culto de jovens, que seria um congresso de 3 dias. E aí chegou lá o senhor, no final do culto e eu tipo assim, eu falei: "Caramba, vai acontecer tudo isso". Deus não vai falar nada pra mim, Deus acabou de fazer eu terminar meu casamento e vai ficar calado pra mim. Tipo assim, só jogou essa bomba aí, se vira e tchau. Era esse o meu pensamento. E aí acabou foi o culto todinho, acabou. Aí eles já estavam, tipo, dando
a saudação final, aí passou para um pastor orar. Aí o pastor falou assim: "Ó, antes de eu orar, Deus quer falar com uma pessoa que tá aqui nesse lugar". Foi tipo assim, Deus me deixou ficar com o culto todinho apreensiva, foi no último minuto do tempo, Aham, do segundo tempo, o Senhor pegou e falou comigo. Aí ele falou bem assim, usou, se eu não me engano, usou aquela passagem de Moisés sobre olhar na fenda, né. O aham. Senhor falou bem assim, que não era para eu olhar para trás, que era para eu continuar olhando para frente para o Senhor, que o Senhor tirou foi da permissão dele, que foi bom para ambos os lados e que era para eu continuar olhando para frente. E aí eu lembro que naquilo, e aí o Senhor confirmou, né, sobre o meu ministério, sobre vidas que seriam alcançadas, sobre os lugares que o Senhor iria me colocar. E eu saí feliz da vida naquilo lá, não, amei, era o que o Senhor queria e tal, 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 tal. E aí depois que eu saí daquele culto, o Senhor ele falou: "Abre um banner e fala que você vai ministrar". E eu não sabia nem mexer no Canva. Na época, tipo assim, sabia fazer nada, fiz um banner lá, só Deus sabe, o banner feio, mas feio da vida. Um banner horrível, fiz lá o banner. E aí, eu lembro que só aquele banner lá teve, tipo assim, muitos compartilhamentos. E eu já tinha anunciado que eu tinha terminado. Sim, foi um bafafá. E eu nem tinha muito alcance. Eu tinha, tipo assim, uns 5.000, tipo, seguidores. E tava começando ali 4.000, 5.000. Era bem pequenininha. Não, na verdade, eu já tinha uns 7, 8 por aí. Acho que eu já tinha quase 10.000, se eu não me engano. E aí, ele pegou e falou isso, e teve, tipo, muito, muito, muito compartilhamento esse banner, muito compartilhamento. Eu falei: "Será que o povo tá falando? Será que alguém compartilhando, ela prega agora? Como é que é Aham. isso?". E aí eu lembro que no outro mês eu já estava com, tipo assim, mais de 15 agendas fechadas. Foi uma coisa louca, foi uma coisa louca. Eu não ministrava, eu ficava só dentro da minha igreja. E depois que eu postei isso, a minha vida, tipo assim, virou de cabeça para baixo. Eu lembro que eu comecei a pregar muito, eu comecei a ministrar muito. Eu lembro que eu finalizei o ano, eu já tinha ido em quase 100 igrejas para ministrar. Foi coisa assim, foi tipo de agosto para dezembro. Foi uma loucura, foi como se Deus tivesse virado a minha E vida Deus te mesmo, e foi sabe. literalmente aquela palavra, né, que tinham coisas que estavam travadas por uma Foi, decisão. foi isso, foi tipo assim, foi todas as áreas da minha vida. Por conta de uma decisão que não estava nos planos do Senhor, sabe. Por mais que estava tudo certo, ambos eram da igreja, estava tudo ok, mas não era a vontade do Senhor, É, e tem coisas que entendeu? parecem ser de Deus, mas não Mas é, e não tem são. coisas que parecem ser de Deus e não é o tempo, né. Eu acho que Isso. viver o sucesso na vida é a gente estar no centro da vontade de Deus. É, Então com tem coisas que certeza. parecem, né, assim, cara, às vezes a Sim, pessoa é da igreja, essa pessoa, mas não é tudo aquela ok. pessoa É, pra você o que Deus tem. sim, não é o que Deus Até queria. no em um dos podcasts a gente falando, né, sobre mulher, né. E uma das coisas é o tanto que a gente vê quanto que uma pessoa, quando ela casa errado, ela faz uma escolha errada, tanto que É, aquilo mata o ministério da pessoa, muito, né. Então, muito, assim, ela casou, agora é pro muito. resto da vida. E aí pessoas que não têm o mesmo chamado, não têm os mesmos objetivos, Fere, isso daí que fere. talvez não teve uma conversa antes sobre, Aham, né, sim. isso, e aí elas decidem ou sabem, e estava igual a você, talvez se você não É, tivesse esse tete a tete com Deus, e sim, você poderia ter aquela escolha também de falar: "Cara, não, eu sim, quero continuar, com Deus". certeza. E a responsabilidade depois, né, então assim, você pode, viver coisas e talvez não significa que você não fosse feliz, É, uhum, mas você acha que viveria sempre com esse questionamento e com Deus. talvez, essa dor, né, que você tivesse Uhum, carregando ali já há sim. muito tempo, esse luto, assim, É, por muito aham, tempo, mas talvez não é que tem coisas, né, que elas não é que são ruins, assim: "Meu Deus, isso vai acabar com você, você vai sim. sofrer muito, você vai Aham, apanhar", tipo, não sim, é que talvez isso uhum. fosse acontecer, mas Deus tinha algo melhor pra sua Sim, vida. era outro A plano, vontade né. dele é boa, perfeita e agradável. Sim, e o Senhor ele falou: "Ó, tem coisas que eu já queria ter começado", o Senhor falou pra mim: "Eu já queria ter começado", Uhum. mas o Senhor não ia começar enquanto eu não desse esse passo de renúncia, sabe, de falar: "Não, eu não quero mais isso, porque não é isso que o Senhor tem pra mim". Então o Senhor falou bem assim, ó, ele falou: "Eu já queria ter começado". E como eu atrasei os planos do Senhor, o Senhor Aham. falou: "Eu vou fazer tudo muito rápido". Eu fui Vou acelerar. avisada. Uhum, eu fui avisada. O Senhor, ele me falou: "Eu vou fazer muito rápido". Quando você pensar em fazer, quando você pensar, começar a querer falar: "Ah, vou programar isso, já vai estar acontecendo". Essa foi uma palavra que o Senhor falou pra mim. Porque o que o Senhor queria fazer, já deveria ter acontecido, mas eu tinha, né, muito tempo, o Senhor querendo avançar e eu travando aquilo, sabe, eu travando aquilo. E aí eu lembro que eu comecei. E eu lembro que em muitos momentos, o Senhor ele
coisou essa questão da dependência em mim, porque eu, de fato, fui curada no altar, sabe. Era em dias, assim, que eu lembro que a pessoa me passava lá, ah, o Tema. tema, me passava tudo certinho da pregação. Cara, eu abria a Bíblia, eu não conseguia falar, falava: "Cara, o que que eu tô fazendo aqui?". Tipo assim, sabe, o que que tá acontecendo? Eu acabei de terminar um casamento, um noivado, eu ficava só aqui na minha igreja, agora eu já tô pregando, então, tipo assim, teve dias que eu lembro como se fosse hoje. O tema do culto que eu ia era flechas, era sobre ser flecha, né, o alvo, não perder o alvo. E era flechas. Eu lembro que eu fiquei, tipo assim, foi a semana inteira tentando montar o esboço daquela pregação. Cara, eu não conseguia montar nada. Era como se tivesse, sabe, travado, assim, Travado. não saía nada. E eu sofrendo, e um monte de trauma, e as coisas vindo à tona, assim, cara, foi um dos momentos mais difíceis. Eu lembro que antes de eu sair, eu peguei meu caderninho de anotação, lembro como se fosse hoje, nítido, e eu escrevi flecha. E eu fui. E eu falei, Senhor, tá com o Senhor, porque o que que eu vou fazer? Não tá saindo nada. Eu escrevi flecha e fui. Quando eu cheguei lá, e eu ainda lá sem a minha palavra, da questão da flecha, e eu lá, eu falei: "Que eu vou falar, Senhor? Já já vão passar a oportunidade pra mim". E aí o Senhor pegou e falou assim, ó: fala o que eu estou fazendo na sua vida. Fala o que você renunciou, fala o que é onde eu estou te colocando". E eu lembro que a minha pregação foi aquilo. Eu com tudo que eu tô contando pra você aqui, eu lembro que eu preguei pra eles naquele dia. Cara, foi um culto, assim, onde mais de 14 pessoas se reconciliaram. Foi assim, eu fiquei assim olhando pra aquilo, eu falei: E Deus te curando. "Caraca". Foi assim, sabe, era no meu pior dia, eu estava vendo, assim, tantas vidas sendo saradas naquele dia. E eu lembro que quando acabou o culto, a irmã me chamou lá na frente. Ela falou bem assim, ó, e ela falou muita coisa pra mim. Ela falou muita coisa pra minha vida. Falou, sobre o senhor falou bem assim: "Ó, você veio pra cá sem nada, mas hoje eu vou te entregar tudo que você Uau. precisa pra sarar sua alma". Foi assim, sabe, foi uma coisa, foi um mover, e tudo no final do culto. O senhor tem uns Aham. negócios no final do culto comigo. Tudo no final do culto. E falou, e foi assim, uma coisa que marcou a minha vida, sabe. E eu lembro que um mês depois de tudo isso que aconteceu, do término do noivado, na verdade 2 meses depois, dia 26 de outubro de 2023, eu ainda estava liderando a dança. Realmente ainda estava liderando a dança, e ainda estava naquele de vou largar, né, vou largar, a coisa tá pesada. E aí foi em outubro, eu peguei e estava lá, e a gente sempre fazia uns momentos de oração. Eu gostava muito de orar com as meninas. Então a gente ensaiava, e o restante, os 40 minutos, era tudo oração. E a gente orava, 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 orava. E eu lembro que eu orei muito aquele dia. E aí a gente fez uma roda, e chegou uma adolescente que né, que eu cuidava dela. E aí ela falou bem assim, ó: "Deus disse que vai colocar uma pessoa na sua vida, mas uma pessoa que vai andar lado a lado com o chamado que Deus estabeleceu pra você. Então, assim, seria uma pessoa que seria, né, que seria firme comigo na onde o Senhor queria me alicerçar, nas coisas que o Senhor ainda continuaria fazendo na minha vida". E aí eu lembro que eu falei aí eu: "Tá, do que uns 3 anos, daqui uns 4 anos". E aí eu falei: "Amém", mas assim, eu não estava esperançosa, porque eu falei: "Eu acabei de sair de um relacionamento, Deus não vai me dar um relacionamento por agora", então eu estava esperando, assim, coisa a longo prazo, sabe, daqui uns 2 anos, 1 ano e meio, 3 anos. Isso foi dia 26 de outubro, quando foi dia 29 eu conheci o Gui. Foi tipo 3 dias depois. E aí quando eu conheci ele, eu lembrei do que Deus falou que ia fazer rápido, que ele já queria ter feito. E assim, eu conheci ele 3 dias depois. Acho que eu estava uns meses pra fazer 18 também. E aí eu conheci ele. E assim, quando eu conheci o Gui, eu tive o que eu nunca tive em relacionamento nenhum, que foi a certeza. Sabe, onde você olhava assim, você conseguia, ver um futuro abençoado, onde você conseguia ver a mão do Senhor, onde você conseguia visualizar algo Aham. sem estar fora do que Deus, te pediu. E foi aquilo que eu vi. E sabe, aconteceu isso. Eu lembro e depois que eu conheci o Gui, eu tinha 11.000 seguidores, 10.000 seguidores no Instagram. Depois que eu conheci o Gui, do nada eu viralizei, em um vídeo eu ganhei 23.000 seguidores. Então assim, de 11.000, na outra semana eu já estava com quase 30.000 seguidores. Na outra semana eu já estava com 40. Na outra semana eu já estava saindo pra ministrar em um monte de lugar. Então assim, sabe, foi uma coisa muito louca. E quando isso aconteceu, o Senhor, ele começou a pegar no meu pé sobre a questão de mudar meus conteúdos. O Senhor começou a pegar no meu pé em questão do meu posicionamento no Instagram. Começou a mostrar o tanto que eu estava mal posicionada, que ele já tinha me enviado as pessoas, mas eu não estava conseguindo gerir aquelas pessoas, porque a internet tem um problema, principalmente quando você é cristão. A internet, ela te seduz.
os números eles começam a A te ser seduzir. atrativos. Uhum, a ser atrativo. Então o que acontece? No início que isso tudo foi acontecendo, eu fui começando a ser seduzida por esses números, eu não estava vendo pessoas ou um projeto, Vidas um que você estava propósito. impactando. Aham. Estava começando a levar aquilo que pra questão mesmo do ego, pra questão da soberba, a questão da vaidade. Então o Senhor ele começou a tratar tudo isso em mim, sabe, de forma ainda mais dolorosa pra mostrar que isso daqui não foi nenhuma conquista sua, isso daqui foi eu que te entreguei, mas tem um plano nisso daqui, sabe? E eu acho que tudo que você viveu, né, toda essa dor que foi causada, ela foi gerada por escolhas suas, né. Sim, com certeza. E a gente escolhe, né, e assim, cada um tem o livre-arbítrio, né, então Sim, teve uma vez que eu recebi uma mensagem de uma pessoa: "Ah, por que que Deus permitiu eu viver isso? Essa pessoa me machucou". E aí eu falo: "Deus deu livre-arbítrio e cada um faz com o seu livre-arbítrio o que bem entender". Nem todas as pessoas se relacionam com Jesus ou até se relacionando não seguem a vontade de Jesus e sim, com acabam certeza. gerando, né, outras dores e até coisas mais difíceis de lidar, Sim, mas a gente carrega marcas, né, relacionamento gera marcas muito. que foram escolhas que você tinha ciência e você É, escolheu, mas no meio disso Deus decide usar toda a nossa dor para gerar cura na gente e em sim, outras em pessoas, né, outras para que essas pessoas, feridas elas gerem cura em outras pessoas que, como você foi ministrar ali, enquanto você estava sendo curado, Deus estava curando outras outras pessoas. pessoas, isso mesmo. E existe uma diferença muito grande, né, entre talvez o altar, o púlpito, né, um lugar de visibilidade, mas um Sim, coração rendido a Deus. sim, com Então, às vezes, não certeza. é o que a gente faz, mas qual é a intenção do nosso coração a estar Isso, fazendo aquilo. isso. Então, talvez você estivesse ali, talvez pregando na sua igreja, talvez o seu ego, o seu coração tivesse Sim, muito mais num lugar errado do que sim, com hoje certeza. com alcançando milhares de pessoas, Sim, alcançando um público maior, com pregando certeza. em igrejas, né. Então, muitas vezes as pessoas: "Ah, eu quero fazer isso". Não, mas qual que é a intenção do seu coração? É, Eu até falei no podcast semana passada que o livro que fica do lado da minha cabeceira é O Ego Transformado, do Timothy Keller. nossa, Porque às vezes forte. eu falo: "Cara, deixa eu sempre tô relendo aquele livro, ele é fácil de Sim, ler, pra eu ver, cara, quando é o meu ego, né?". é, Porque às a vezes mente, até no forte. meio da liderança as pessoas uma das perguntas que eu mais recebo é assim: "Ah, eu quero mais alcançar mais adolescentes, eu quero ter um número 500 adolescentes". Eu até Aham. vejo muitas divulgações, assim, Sim, das pessoas como alcançar um número maior de pessoas, como sim, encher a igreja, mas qual que é o sentido de eu ter uma é, igreja cheia e nossa, talvez com forte. corações vazios, né? Qual É que é o sentido mesmo. de eu alcançar milhares de pessoas? Então, às vezes, até as pessoas que a gente caminha, é muito importante para essas pessoas trazerem a gente para essa realidade, às vezes, de confrontar, de falar assim: "Você está no Sim, lugar errado", com né. certeza. Então o nosso principal e quando eu falo, né, a influência do reino, é como que a gente pode ser influência, porque hoje, por mais que você tenha um número alto de pessoas que te Aham, seguem, a sua sim. principal influência ela não é ali pelo número, mas o Sim, quanto de vidas você tem impactado e não só sim, ali, mas naquilo. fora Aham. dali, né. É mesmo, muito Eu falo forte. que a liderança ela não é vivida no púlpito, ela é vivida nos bastidores. Com Os certeza. bastidores é o verdadeiro É, púlpito para um líder de verdade, é porque é mesmo. lá que de fato a gente exerce isso, né. Sim, Então nesse processo você pôde viver e com muita vulnerabilidade aqui de expor a sua fragilidade de falar: "Eu tomei decisões sim, erradas, que Deus sim. não era de acordo e que eu me colocava estava em um lugar em que eu era referência, em que eu era liderava, mas não era a vontade de Deus para minha vida". Sim, não E o estava. quanto que a gente viver coisas, né, que não são da vontade de Deus, por mais espirituais que elas pareçam. Uhum, com certeza. Então, eu estava escrevendo ontem sobre liderança e eu fala nesse texto eu colocava que o nosso principal propósito é nos relacionarmos com Deus e refletir quem Ele é. Então, se a liderança ela tá tirando isso, se essa exposição ela tá tirando a gente desse lugar de intimidade Sim, com Deus, é melhor a gente abrir mão daquilo, sim, com porque certeza. Deus não chamou a gente: "Ah, o meu propósito é ser líder". Não, hoje eu estou liderando, mas o meu Sim, propósito é revelar e me relacionar sim, com com Deus. certeza. E aí muitas vezes as pessoas elas colocam em um lugar como se ser líder fosse mais espiritual. É, E às vezes a gente como líder lida com várias questões, com então de chegar para muitas. pregar É, e tá ferida, a gente cuidar, como você falou, eu tô cuidando, sim, com mas certeza. eu também preciso ser cuidado Sim, muitas sim, vezes. Então na liderança a gente tá em um lugar de exposição, mas um lugar de entrega também, onde se sim, existe uma entrega muito maior, assim, porque tem dores, tem coisas que a gente carrega e que são é Deus nos esticando muito, é, né. isso é mesmo. Esses dias eu tive um
um tete a tete, assim, com Deus, ainda não resolvi essas questões com Deus, mas eu saí com uma amiga para conversar, e aí eu entrei em umas crises, assim, eu falei: "Cara", aí ela falou assim para mim algo que me marcou muito, quando pessoas que Deus chama para um lugar, ele existe um processo para essa pessoa Sim, viver aquilo que Deus tem. sim. E aí eu: "Mas eu não pedi para viver isso". E eu me lembrei muito de Davi. Porque Davi não pediu para ser rei, Davi foi escolhido como rei por Deus. E Realmente, olha o processo que Davi passou, Davi foi perseguido, Davi precisou se esconder, doloroso. É fugir, o mesmo. processo que ele passou para poder viver aquele chamado que Deus tinha, mas todo aquele processo Deus estava forjando ele, né. Sim, com certeza. Então quando Deus nos chama para algo, existe um processo em que Deus nos forja e um processo de renúncia muitas vezes, de abrir mão. Sim. Então assim, você não sabia o que Deus ia preparar para você. Não, Mas só você confiei. naquele momento, Sim. com muito receio, você falou: "Deus". Eu já tinha, né, os próximos 5 anos da minha vida montado, assim, já tinha planejado tudo. E assim, um mês o senhor Estranho. destruiu tudo, entendeu? Quebrou tudo. Não, não é isso que eu quero, não é isso que vai acontecer. Então, assim, foi isso que aconteceu, sabe, lá naquela situação. Mas, assim, eu, como você falou, em tudo isso eu vi a mão do Senhor, sabe, forjando, porque tanto que no início, a palavra que alcançou muitas pessoas, foi essa renúncia que eu fiz. Porque eu falei diretamente com jovens que sofriam mesmo, que estavam passando pelo mesmo, adolescentes que estavam também em relacionamentos na qual Deus não queria. Então, assim, foi isso que no início o Senhor me levantou para falar e foi isso que salvou muitas pessoas, sabe, que alcançou muitas pessoas, essa palavra, sabe. Então assim, eu segui, sabe, nesse propósito, eu segui nisso daí, e eu lembro que no começo desse ano, o Senhor ele falou comigo, sabe, depois que tudo isso aconteceu, foi um ano onde o Senhor mais se revelou pra mim, sabe, onde era assim, todo culto que eu ia, o Senhor falava uma coisa, foi o ano que o Senhor mais se revelou pra mim, que mais falou, que mais, esteve ali, presente, né, tipo, falando mesmo comigo. E em janeiro o Senhor ele falou comigo, eu já estava noiva, que nós noivamos em dezembro, eu já estava noiva. E aí o Senhor falou comigo, ele falou bem assim, que eu não ia sozinha. Ele falou bem assim: "Ó, o sonho vai acontecer". Porque por tudo que tinha acontecido, eu estava ainda com medo, eu ainda estava com aquele trauma, sabe, eu ainda estava tipo assim: "Deus, mas o Senhor tem certeza, né? É do Senhor mesmo? O Senhor tem essa certeza?". Porque assim, a certeza de olhar para um futuro com Ele, eu tinha essa certeza, sabe, eu sabia, mas no fundo, os traumas que ainda ficaram ali, você ainda ficava, tipo assim, meio acolhida ou, tipo assim, meio acanhada no caso de tipo: "Cara, e se de novo se de novo o Senhor Eu fizer canso tudo aham. isso, é o Senhor, né, Pedir pra abrir mão. pedir pra abrir mão de novo", eu falei: "Passar por tudo isso de novo", então, tipo assim, eu fiquei com esse trauma, sabe, no meu coração. E aí eu lembro que naquele dia o Senhor usou uma pessoa, eu tinha contado tudo isso que eu tô contando pra você aqui, eu contei pra 2 pessoas contando esse testemunho. E aí essa mulher, cara, ela falou 2023 todinho. Ela falou: o Senhor te amassou, o Senhor te pediu coisas". E ela pegou uma bolinha de papel e ela ficava jogando no chão. E ela disse que era eu, aquela bolinha de papel, e era do jeito de Deus, ela de jeito. E Deus estava fazendo Amassada, assim com a Emily, ela amassou a bolinha pisada. e jogava com toda a força no chão e ficava pedindo pra pessoa ficar pegando e ficava me jogando no chão. Eu: "Moça, tá bom de me jogar". E me jogando no chão, me jogando no chão. E aí ela falou bem assim, ó, mas todas as vezes que Deus jogava a Emily, Deus tirava o ego da Emily. Toda vez que Deus jogava a Emily, Deus tirava a soberba, Deus tirava a vaidade da Emily, até a Emily chegar assim, limpa, me pegou, bonitinha, limpa nas mãos do Senhor. E quando você estiver limpa, porque ainda falou que Deus ia me jogar mais uma vez pra cima, e eu de novo, disse que Deus ia me jogar mais uma vez pra cima, mas que quando eu voltasse eu estaria limpa nas mãos do Senhor. E quando eu estivesse limpa, a palavra que Deus tinha escrito era: "Vai, Emily, a sua vez. Corre, Emily, avante, Emily". Então, assim, aquilo ali falou muito comigo, e ela falou: "E Deus te disse que você não vai para outra terra sozinha, você vai estar acompanhada, o sonho vai realizar. Que Deus não iria me tirar para viver e ir pra uma terra estranha sozinha, mas que Deus iria realizar aquilo", sabe. E foi assim, foi uma confirmação, ela falou isso num dia, no outro dia a mesma pastora me levantou e falou: "Não sei de onde tu mora, mas Deus tá te tirando daí, porque Deus tem pressa". Então, assim,
foi um atrás do outro, sabe, uma confirmação atrás da outra, que Deus sabe o tanto que eu sou o tanto que eu preciso. É isso mesmo? Tá certo, é isso mesmo. Deus levantou um monte de gente. É isso, minha filha, vai, avante. E aí eu lembro que aquilo ali pra mim, sabe, foi a confirmação. E dentro de tudo isso, o maior posicionamento que o Senhor me mandou ter mesmo foi na questão das redes. Sabe? Porque eu ainda não estava ainda fazendo aquilo que o Senhor me ordenou, que era de fato pregar, de fato ser vulnerável. Usar aquilo Eu, para pregar o evangelho. isso, diante de tudo aquilo, ou de tudo que eu passei desses anos de 5 anos na internet, as pessoas viravam muito pra mim e falavam: "Não, porque você tem que se portar assim". Tipo assim, olhando pra mim falando que eu tinha que botar uma máscara de não ser quem eu sou pra ser aceita. Era isso que eu escutava: "Não, você tem que ser assim, você tem que se vestir assim, você tem que se portar assim, você tem que chegar nos lugares", e o famoso network, mas o network era eu falei: "Cara, essa pessoa não tem nada a ver comigo". Falei, sabe? Então, tipo assim, eu sempre fui muito disso, de não ficar me incluindo nesse sistema, porque eu acho muito podre, sabe? De, tipo assim, as pessoas estarem Elas te perto. valorizam pelos números. Isso, de estarem perto, tipo assim, não chega em fulano porque fulano tem esse alcance. Então fica perto de fulano porque fulano vai poder agregar em você. Eu falei, cara, o que Deus tem pra mim, ninguém precisa agregar. Entendeu? Os números que o Senhor vai me entregar, eu não preciso ficar bajulando, beijando o pé de outras pessoas. Tipo assim, isso não é uma questão de uma soberba, isso é questão de saber a identidade que o Senhor me deu, sabe? Porque muitas pessoas ficam assim, tentando achar caminho para aquilo que o Senhor já falou é seu, é pronto. Não vai ser eu estar com pessoas que estão com a visibilidade maior que o Senhor. Não, no dia que o Senhor quiser fazer, foi como o Senhor fez comigo. Eu não estava, não foram pessoas que chegaram em mim E e, te e, e, colocaram nesse é, lugar. e me coisaram. Não, no dia que o Senhor coisou, o Senhor viralizou um vídeo e pronto. O Senhor fez. O Senhor abriu o caminho dele do jeito que ele queria. É claro que, com certeza, pessoas nos impulsionam. Não tiro o mérito de pessoa nos impulsionam. Mas a gente não pode estar colocando Apegado, colocando isso nas pessoas, né? isso, ou assim, de fato, abrindo os nossos próprios caminhos e usando pessoas, porque isso é É, usar uma usando. pessoa, É, eu sabe? também Eu tenho esse. acredito que quando é Deus, o Senhor, ele abre de forma tão, tão fácil, tipo assim, tão fácil não, tão tipo assim, se encontra os caminhos, né, as coisas acontecem, mas não, tipo assim, ficar forçando portas, ficar forçando conexões com pessoas, não, o que é de Deus, Deus vai planejar, Deus vai alicerçar e vai chegar ali em você e vai fluir da forma como Ele quer. Então, assim, Emily, vai ter um evento, vai estar reunido não sei quantas pessoas, não sei o que, não sei o que, não sei o que, vamos lá. E eu falo, cara, não, se Deus me mandar aí, eu vou, se eu ver que isso daí é só, querendo ou não, um ego meu para aumentar mais números, eu não vou, entendeu? Eu não vou. Então, o Senhor, ele precisou tratar muito isso, porque se a gente não trata isso, o nosso ego fala. Então, fala, não, cara, eu vou, porque fulano é muito famoso. Se fulano postar uma story comigo, e eu tô feita na vida, sabe? É muito isso. Então, foi como você falou, a questão de as pessoas olharem como números. Então, tipo assim, em todos os lugares que eu vou, mas que eu não acho, assim, não acho, meu Deus, como eu sou grande na internet, eu não acho isso, entendeu? Eu não acho isso. Então, tipo assim, eu chego nos lugares e aí as pessoas vêm, tipo, muito disso, ai, não sei o que, eu te conheço, vamos fazer uma foto. Cara, eu levo aquilo com a maior naturalidade da minha vida. Tipo assim, ó, ela vai, mulher, eu tô nervosa, mulher, eu que tô nervosa de te ver, entendeu? Eu que tô nervosa de te ver, porque eu realmente fico nervosa em ver. Então, tipo assim, eu tento levar isso com a maior naturalidade, porque as pessoas têm esse problema de ficar endeusando as pessoas pelos números que elas carregam. As pessoas têm problema, ai meu Deus, vamos porque fulano é extremamente famoso, eu quero muito conhecer ele, mas a gente vê que, tipo assim, aquilo ali não é por quem a pessoa é, porque a pessoa é famosa, a pessoa tá no hype, a pessoa, sabe? Então eu acho que isso daí não parte do que Deus quer, sabe? Do que Deus quer. Eu percebo muito isso hoje, que nas redes sociais as pessoas elas olham para você como um número e Sim, o tanto que é um ambiente muito corrompível, você assim, vale né? aquilo, né? Vale os números que tem. Você vale o seu engajamento, você vale, às vezes até no meu, né? Eu não tenho um número alto de seguidores, mas eu tenho um engajamento muito Sim, alto. E justamente, aí desse teve um jeito. dia que uma pessoa viu, ela falou assim: "Nossa, mas com esse número aqui de engajamento você não paga nada". Eu falei: "Não", ela: "Vamos fechar parceria". Eu falei: "Não, eu não faz sentido para mim". Hoje o meu Sim, Instagram ele é usado para pregar o evangelho, então não sim, é um é ambiente em desse jeito. que eu não quero, eh, divulgar algo que não faz sentido Não para mim, agrega. que eu não Uhum. usaria normalmente, Sim, né, é que existe que muito, né. assim, que não.
se não for algo que faz sentido pra mim, que não faz parte da minha vida, que eu não utilizo Sim, não faz normalmente, sentido. É até uma falsidade, né, da é nossa parte fazer isso. não, eu já conheci pessoas que elas vendem coisas sem nunca ter usado. Sim, Tipo assim, que isso justamente. é excelente, não sei o Uhum. quê. E aí eu falo: "Eu quero manter a fidelidade das pessoas que estão me seguindo, porque são líderes que estão ali buscando apoio, buscando referência de liderança". Isso não Sim, com significa certeza. que, às vezes me oferece, às vezes me chama para conhecer algo, isso não significa que eu não vá, né, usar esse Sim, com meio, mas que certeza. faça sentido para mim. E eu lembro que eu falei pra ela, falei assim: "Eu vou muito com o pé no chão, porque eu eu sei como é o meu coração, e eu preciso ser vulnerável pra falar assim: eu sei como é o meu coração, então se eu não cuidar do meu coração, daqui a pouco ele tá exposto. Sim. Então eu vou com muita cautela nisso, porque daqui a pouco é muito fácil de se perder". Eu É, lembro que um dia eu estava isso é verdade. em uma conversa com várias pessoas, e aí nessa conversa, aí um começou a falar: "Ah, porque eu tenho um número X e não sei o quê, nã-nã-nã". E aí estava as pessoas lá conversando, e eu peguei o celular e fui olhar, né, falei: "Ah, deixa eu ver aqui". E aí, quando eu vi, ela tinha um número X alto, e aí eu fui olhar o alcance, aí eu fui olhar os conteúdos, né, falei: "Ah, deixa eu ver Aham. quantas curtidas tem aqui, deixa eu Hum. ver quantas visualizações tem nos vídeos e tals, né". E aí naquele momento houve uma comparação minha. E eu me Aham, comparei, eu falei: sim. "Ah, os meus dão mais, assim, por mais que ela tenha muito mais". Sim, sim. Aí deu aquela comparação, só que aí por ela ter um número mais alto ali, quando você olha, Aham. você vê um número mais Sim, alto, sim. aí as pessoas começaram assim: "Não, vamos chamar ela pra tal coisa, porque ela é uma pessoa, a gente pode usar Sim. dessa influência dela, não sei o quê". E aí, sendo bem vulnerável, eu comecei a Aham. entrar num lugar que eu me comecei a me comparar, tipo assim: "Nossa, Sim, mas essa pessoa existe me muito. valorizaria". Sabe quando você queria, tipo Aham. assim, eu estava esperando que essa pessoa me valorizasse, Sim. aí eu falei: "Cara, mas essa pessoa ela se eu tivesse esse número, ela me valorizaria, não sei o quê". E aí no final, depois eu saí de lá, fui encontrar com um amigo, e aí eu estava conversando, eu falei: "Cara, eu estava aqui pensando, e os meus stories não estão entregando tanto quanto". Aí eu comecei, e aí ele olhou, aí eu tô falando ali, ele falou assim: "Não, mas pra você continuar, Aham. pra sua mensagem alcançar mais vidas", naquele momento, não era aquela resposta do meu coração. E aí eu falei assim: "É, claro, é pra Aham. alcançar isso". E naquele momento aquela não era a resposta do meu coração. E aí eu falei alguma coisa, ele olhou pra mim e falou assim: "Amiga, essa não é você. Você nunca olhou pra números, você sempre olhou para as Caramba, pessoas. O que que aconteceu?". Ele falou assim: "Você forte. não pensa desse jeito, e essa não é Caramba. você". E aí eu: "Cara, é verdade". Só que assim, foi tão inconsciente essa Aham. comparação, Sim, sim. que eu falei: "Véi, é verdade", porque assim, eu nunca O pedi, lugar que tipo você ia se assim, colocar, é. né. E ele falou assim: "Véi, você nunca olhou pra números", tanto que ele via, assim, meus vídeos e falava: "Caraca, olha só o tanto de curtida, olha s". E eu nunca fui dessas pessoas, nunca pedi pra seguir, nunca pedi pra curtir nada, nunca pedi pra fazer. Aham. E aí ele falou assim comigo: "Você nunca se importou com isso, você sempre quis abençoar as pessoas, você sempre ofereceu coisas, você sempre ajudou as pessoas gratuitamente, você sempre fez tudo pra ajudar realmente as pessoas. Por que que você tá pensando nisso agora?". Aí eu preciso ser Voltou lá. sincera. Aí eu lembrei, assim, eu falei: "Cara", aí eu falei assim: "Meu Deus, velho, eu já Foi passei numa isso. conversa, e eu me vi nesse lugar de comparação e tals". Caramba. E aí eu falei: "Quando você me fez essa pergunta, eu vou ser sincera com você, a minha resposta, ela não foi". E assim, o que eu iria fazer era bonito, altruísta, Sim. nossa, que lindo, vai fazer tal Uhum. coisa. Só que a intenção do meu coração naquele momento Era não era isso. outra. É por isso que é a intenção do nosso coração, é onde É, está o nosso com coração. certeza. E aí naquele momento eu falei assim: "Cara, não era". Aí eu falei: "Eu preciso ser sincera, essa não era a intenção do meu coração quando você fez essa pergunta, eu tô sendo vulnerável". Daí a gente conversou assim, e naquele momento, quando eu cheguei no meu quarto, eu fui pra Deus e falei assim: "Deus, me perdoa". Tipo assim, meu coração se corrompeu e tal, e aí Deus foi Sim. reajustando. Então é um lugar que Aham. a gente sempre precisa É, estar se reajustando. sempre, E sempre. eu até queria te perguntar, como que você faz para manter o seu coração num lugar saudável com uma exposição, às vezes, nas redes sociais, de manter, assim, a minha vida espiritual? Porque às vezes as pessoas, elas eu já vi isso 2 vezes, uma vez no aeroporto e uma vez até uma pessoa que eu conhecia, eu estava no restaurante, a pessoa chegou lá e ela, era influencer e tal, e ela queria
tá naquele restaurante, eu não sei se ela não conseguiu, eu sei que ela foi lá, tirou uma Aham. foto e postou como se ela estivesse almoçando naquele restaurante. Ela foi lá, entrou no restaurante, tirou uma foto e saiu. E outra vez a pessoa foi, abriu o livro, tirou uma foto do livro, guardou de novo como se estivesse lendo, Ah, assim. agora eu entendi. Agora que eu entendi, eu tô tentando raciocinar, eu falei: "Hã?". Ela, tipo, estava no restaurante, só tirou pra falar que estava lá e foi embora. Aham, Ah, ela montou a mesa. eu achei que ela tinha apagado com a foto, eu falei: "Ué, eu já Não, fiz isso, ela já apaguei minha coisa não, com a ela foto". eu acho que ela tentou, não conseguiu, Aí ela só fez uma foto, só ela fez estava uma foto e depois gente do postou céu. como se Ó, tu estivesse vendo, né, naquele como é que é a internet. restaurante. E então como você lida com Hã. essa exposição, mas ao mesmo tempo com a sua vida a sua influência no secreto, a sua vida com Deus? Com Deus. Então, eu acho que, assim, a internet foi como você citando esse exemplo aí, a gente consegue mascarar muita coisa, entendeu? Eu posso muito bem também, como essa menina, pegar minha Bíblia lá, tirar uma foto, postar, falar que fiz meu devocional e pronto, não fazer, fechar a Bíblia e dormir, entendeu? Então, assim, eu acredito que o que nós devemos fazer é, de fato, olhar a intenção do nosso coração, entendeu? Como você falou, isso tudo se encaixa aqui dentro. Então, assim, ter essa disciplina de saber, como eu citei antes, cara, isso daqui não é meu, isso daqui é do Senhor. Entendeu? É de Deus, é do Senhor. Isso daqui foi Ele que planejou. Por mais que eu seja abençoada naquilo que o Senhor falou, porque durante muitos anos o meu Instagram foi minha fonte de renda, entendeu? Assim como é hoje, complementa a minha renda, entendeu? Então tem muitas coisas lá que eu faço, mas o que eu fazia antes, exemplo, posso te dar um exemplo, lojas de roupas. Eu divulgava umas roupas assim que, meu Você Deus, não usaria? que eu não usaria, que assim, nada a ver com um nicho cristão, que eu também ordenaria, ou passaria para uma mulher usar, mas não é meu profissional. Então amanhã eu posso falar sobre modéstia e divulgar aqui esse cropped, entendeu? Então, assim, isso o Senhor me mudou muito, tanto que hoje eu falo muito sobre modéstia no meu Instagram, mas todas as lojas que eu indico são lojas cristãs, são lojas de mulheres modestas, mulheres que têm propósitos, que de fato eu sei que, cara, as meninas vão comprar aqui, mas elas vão estar o quê? Glorificando a Deus através dessa indicação que eu estou fazendo, ou seja, vão comprar roupas mais modestas. Eu tenho muitos testemunhos de meninas com a Emily, depois que eu comecei a ver você, tipo, se vestindo, sabe, com mais modéstia, parei de ficar usando roupas mais vulgares, comecei, sabe? E isso pra mim é, de fato, transparecer a Cristo, sabe? Você fazer algo, você indicar algo, usar essa influência, que não tem como a gente, o meio da internet, que não tem como a gente sair disso, a gente está inserido nisso, mas a gente pode sim fazer com que o nosso trabalho também abençoe pessoas, porque o Instagram, hoje eu não uso o meu trabalho somente para falar sobre Deus, eu uso o meu trabalho para abençoar. Eu já vi no meu casamento mesmo, eu tive uma fornecedora que, cara, ela me mandou um áudio chorando. Ela falou: "Emily, você foi uma luz no meu caminho, você abençoou o meu trabalho que estava parado". Então, assim, foi uma coisa que eu divulguei no meu casamento, que fez tanto sentido pra ela, que abriu tantas portas pra ela, que, cara, ela foi abençoada, o negócio dela, a vida financeira dela foi abençoada através daquilo que eu fiz, entendeu? Então, cara, Deus, ele foi glorificado através dessa indicação, Deus foi glorificado através disso daqui. Então, eu acho que pra gente coisa disso é de fato a gente ter esse secreto com Deus no diário e entender que a minha vida não é um Instagram. A minha vida não é isso daqui, entendeu? Porque de fato a gente vai, as pessoas espiritualizam tanto, os números espiritualizam tanto, você sair para ministrar, espiritualizam tanto as agendas, que você vai olhar para si e falar: pra que que eu vou ler a Bíblia? Eu já sou espiritual. Pra que que eu vou ter o meu momento com Deus? Eu já prego em um monte de lugares. Então, cara, a gente tem que sair desse pedestal de tipo, as agendas, os números, o que o Senhor tem feito não significa que eu não preciso ter o meu momento com o Senhor, pelo contrário, eu preciso triplicar o que eu tenho sido no Senhor, sabe. Que é um lugar justamente para não corromper o nosso coração. Justamente, é um lugar que É um lugar corrompe de muito. confronto, né, um lugar que a gente é constantemente moldado por Sim, Deus, confrontado por Deus, e tem momentos que Deus vai pegar e vai falar assim: agora tá no momento de você sair, agora tá no momento". sim. Então eu lembro que teve uma vez que Deus falou comigo: "Esse ano você vai sair do púlpito". E eu: "Tá bom". E aí Deus falou: "Tem algumas coisas que você precisa tratar agora, que você vai viver um processo em que você vai precisar tratar algumas coisas". E foi um ano que eu precisei, tratar a questão do abuso, tudo mais. Então foi assim, foi aquele ano que Deus foi tratando algumas coisas, e aí Deus falou assim: "Você vai sair, no próximo ano você vai sair dos púlpitos". E aí foi assim, Deus realmente, assim,
foi me levando para esse lugar. Então, assim, tem hora que Deus vai te colocar em uma exposição, tem hora que Deus vai te Te tirar. tirar, É, isso e não acontece é muito comigo. porque Deus tá é uma punição de Ou Deus nem porque nada. esqueceu, ou porque não tem É mais interesse, realmente. às vezes é uma proteção de Sim. Deus, mas é um momento que Deus quer tratar algumas coisas. E assim, eu não sabia o que que Deus ia tratar no meu coração. E aí, ao longo dos anos eu fui vendo que Deus foi encaminhando. Então acho que foi até o ano que eu não lembro se foi o ano que eu conversei com os meus pais, mas foi um ano que eu entendi qual era o processo. Eu lembro que um dia eu estava dirigindo, eu falei assim: "Deus, só esteja comigo, como todos os processos na minha vida, se você estiver comigo, eu sei que eu vou conseguir passar por esse processo". E não era um processo: "Ah, Deus está me tirando da esposa", não, era um processo de feridas que tinham no meu coração que precisavam ser curadas. Então, tem momento em que Deus vai tratar e a gente nunca sabe a forma que Deus vai É, fazer. Eu acho que isso é o incrível de é Deus, é que mesmo. ele é muito criativo. Então Deus te tratou te colocando em um lugar de disposição, e Deus foi te tratando ali, mas um lugar de vulnerabilidade e entrega, Sim, e Deus me tratou num lugar de vulnerabilidade e entrega no secreto, sem exposição. Então cada um Deus vai lidando de alguma forma, e o sim, que Deus fez na sua vida não é o mesmo que Deus vai fazer. Então, no sim. Instagram gera esse ambiente de comparação muitas vezes, Muito. né, Existe e muito. não de vulnerabilidade. Eu acho que hoje o que mais eu me conecto com esses líderes é porque eu me exponho uma vulnerabilidade. Sim, E eu não entendo que talvez sejam todas as pessoas, eu acho que a gente precisa ser verdadeiro, sim. mas talvez, né, e essa exposição ela gera um preço, né, então assim, eu já sofri hater, provavelmente você Sim, também, então assim, líderes, mulheres, sim. então, Aham. provavelmente você também já tem É o palco para os sofrido haters. com algum ataque, assim como eu. Então, assim, é um lugar muito sensível em que qualquer coisa que a gente expõe, mas tem coisas que nem é também a questão do o que é errado, mas para o lugar que Deus está nos levando. Então, É, tinha coisas que Deus foi começando a reposicionar sim. com relação a essa exposição, que não era que era errado, mas que não era. Não se Que eu estava encaixava, né. poupando outras pessoas, eh, até de pecar, assim, de julgar com Sim, coisas, porque tem pessoas que pensam diferente, e aí sim, Deus, tipo assim: realmente. "Vamos, essa opinião aqui não é importante agora, você vai talvez criar", assim, não é que eu não vou expor, mas assim, Deus foi me trazendo algumas coisas em que eu poderia poupar em Sim. prol, em amor do outro, e às vezes eu: "Ah, mas sou eu", não, mas e sobre o outro, né. É, Então é um realmente. lugar que a gente também, quando a gente se coloca num lugar de entrega e renúncia, assim, para Deus, de é seu, o que quer que você quer, a gente entende quais são as estações e o tempo, como seu pai fala, Com né, que há certeza. tempo para Todas tudo as coisas, sim. debaixo dos céus. Sim, Então, Deus vai direcionando a gente em todas essas estações, e o lugar, né, pra gente, tanto qualquer influência que a gente tenha, né, de influenciar hoje, por exemplo, os adolescentes, eh, por exemplo, uma questão, a atividade física para mim é algo muito importante, cuidar da minha saúde, e hoje os adolescentes muitos praticam atividade física, porque eles entenderam que isso é algo importante, cuidar do sim, nosso corpo, que é com templo do certeza. Espírito Santo. E no dia a dia eles sabem que eu tenho esse hábito, então Sim, eles começaram a praticar atividade física porque houve uma influência, né. sim, e arrasta, viu. E a leitura bíblica, então, acho que o que mais me marcou depois do acampamento foi eles falando sobre que eles começaram a ler a Bíblia todos os dias. Nossa, gente. Então, a influência que a gente tem, Sim, as pessoas elas estão observando a gente o tempo todo, observam. né. Então é o que que a gente tem, contemplado. E aí Paulo fala que nós somos mudados à medida que a gente contempla Cristo, né. Então, assim, o que que a gente tem contemplado? É o nosso próprio ego, é os nossos desejos, é dinheiro, é o poder, né. Eu acho que hoje as pessoas elas buscam mais poder do É, que o na dinheiro em si, internet é o né. que mais acontece. Então o que que a gente tem contemplado? E as pessoas elas estão observando e estão refletindo, né. Então assim, ó, existem pessoas que olham para as pessoas como uma referência de seguir tudo, e existem as pessoas que são exemplo. Então tem pessoas que eu me inspiro, mas minha principal referência é Jesus, né. Sim. Então, o que que as pessoas elas estão refletindo? Quais são as Quando pessoas? Isso olham eu pra falo muito nós. para os É, adolescentes, assim: "Quem é que você segue?". Uma das coisas que eu faço constantemente é sempre
olhar as pessoas que eu É, sigo. Então tem conteúdo, cara, eu segui essa pessoa, o conteúdo dela mudou, não é mais aquilo que não me edifica mais, não é nada contra a tira. pessoa, mas assim, não me Uhum. edifica. O que que Sim, isso me edifica sim, hoje? Então não me isso é edifica, por que que eu verdade. vou continuar isso, né? Porque isso vai alimentando a gente, né? Inconscientemente, depois que a gente vê, já tá com os hábitos lá totalmente, né? Os Uhum. pensamentos, as coisas, quando vai ver, cara, de onde é que eu tirei isso? Porque tava consumindo umas coisas que, tipo, Foi uma semente que foi plantada. uma semente, depois você fala: "Por que que eu tô desse jeito aqui?". E aí tudo começou lá, onde estava vendo, o que estava Foi fazendo, foi normalizando. normalizando. Então, assim, eu acho que, na internet você precisa ter muita cautela. Uma coisa que eu comecei a fazer muito pro Senhor, e que eu pude ver que de fato eu estava fazendo pelos números que o Senhor ele abriu aquilo, o meu olho, né, no caso, e pôde me mostrar, foi quando eu fiz um vídeo, eu falei pra você, eu falei: "Senhor, fiz esse vídeo aqui". E eu orei, sabe, eu orei, eu falei: "Senhor, eu oro que isso daqui, se eu for alcançar 5 pessoas e elas forem tocadas, amém, é pra tua glória", entende. Então, tipo assim, antes eu fazia o vídeo, eu estava editando: "Caraca, isso daqui vai alcançar muitas pessoas, isso daqui pode me trazer não sei tantos seguidores, isso aqui pode ser o quê", sabe com aquele ego de números mesmo, de crescer: "Não, eu preciso bater tanto, eu preciso até final do ano ter tantos seguidores", mas assim, a custo de quê? A gente vai olhar assim e vai falar: "Cara, não são números, são pessoas. Deus não tá vendo aquilo uma comunidade de números, eu tá vendo uma comunidade de pessoas. E o quanto mais pessoas chegam, mais, como é que fala? Digamos que o fardo fica um pouco mais Uhum. pesado, entende? Porque é uma responsabilidade que o É, Senhor coloca ali na sua mão, com certeza. que mulher pesa e o Senhor cobra, entendeu? Pesa e o Senhor cobra. Então, assim, eu acredito que, isso não vai nos impedir de errar, entendeu? Na internet. Isso não vai nos impedir de, como é que eu falo? De dar uma bola fora lá no Instagram. Não, nós Somos somos, humanos e erramos. suscetíveis a errar, de algum conteúdo, alguma coisa não me escutar a voz do Senhor e tá tudo bem, entendeu? É da nossa natureza. Porém, o importante é a gente não permanecer naquilo, entende? Eu acho que a É coisa reconhecer até a é vulnerabilidade, reconhecer e de assim, e de ter fato pessoas que vão corrigir a gente, né. Igual eu tive esse amigo que falou isso, assim: "Você não é assim", de me trazer sim, de volta: "Você não é assim". isso, justamente. E de confrontar e a gente fala: "Cara, eu É, errei". Eu virei e falei assim: "Eu errei, sim, e tem meu que ser coração tá no isso. lugar errado". Uhum. Tem que ser isso, porque senão, que você falou, vai crescendo a questão da comparação. Uma coisa que eu pego e eu falo: "Gente, pelo amor de Deus", acho que eu falei isso no meu deles, não sei se foi no antigo ou no novo, não sei, mas eu falei: "Gente, para de seguir Virgínia". Eu falei: "Para de seguir a Virgínia", porque, tipo assim, não faz, como é que fala? Não faz sentido um cristão seguir uma pessoa que, assim, não Não tá alinhado bate, os não tá valores. ligado. Então, assim, a pessoa vai chegar, a pessoa só vai o quê? Se comparar com o corpo de uma milionária, com a família de uma milionária, com o dinheiro de uma milionária, com a vida profissional de uma milionária. E, tipo assim, não bate, sabe? Não bate. Então, assim, eu acredito muito também, quem a gente segue, tem grande influência na nossa vida, sabe? Muito. Tem muita influência mesmo. Eu não sei qual é a pesquisa, mas eu vi uma matéria que fala que nós somos reflexo das 5 pessoas que a gente mais convive, né, nós acaba que nós somos influenciados por essa É pessoa. mesmo? Então, cara, às vezes eu falo muito para os adolescentes, eles estão sendo alimentados e eles é o celular. Então, É, assim, quem tem discipulado muitas vezes eles é o próprio o celular, o próprio Instagram. celular. Então, assim, o É que que eles mesmo, estão vendo? é Então eu falo: mesmo. "Cara, tem música que eu falo: 'Gente, vocês escutam essas músicas dessas pessoas e vocês acham isso normal, existe um problema Muito muito grande, grave'". é mesmo. Porque não tem como. Então, se você vê que as roupas que essa pessoa usa, você acha normal, se você normaliza aquilo, Sim, então, às vezes não é um problema para a pessoa, mas o que que aquilo tem me alimentado. é, Então, assim, amém. o que que isso me edifica, né? Eu lembro que eu tinha muito essa questão: "Ah, mas isso não é pecado". E aí um dia conversando com um amigo, eu mudei essa pergunta, não é se aquilo é pecado não, mas o que que isso me edifica? Sim. Então, até a questão da bebida, assim: "Ah, não é pecado, tá, mas o que que isso acrescenta na minha vida?". Quem vai acreditar na minha e na do próximo também que vê e vai se escandalizar, né, tem tudo Então, isso. aí eu por que que eu iria beber, assim? Por que que isso ia acrescentar algo na minha Uhum, vida, sabe? sim, Então hoje eu tenho algo muito maior que é o meu relacionamento com Deus, então é. assim, não é que Deus vai deixar de me amar, Sim, mas
o que que isso acrescenta na minha vida com Deus hoje? Então tem coisas que a gente tem que parar de se perguntar se aquilo é certo ou errado e se perguntar o que que aquilo me É, edifica, o a que que questão aquilo do tá que me se me fazendo convém, né, crescer. nem tudo me convém, nem É, tudo então, assim, sair da aparência do mal, sair desse lugar e óbvio, quando a gente está numa posição de liderança, de exposição, é muito maior. Então, assim, a minha posição hoje me faz ter muitas atitudes e não ter muitas atitudes pela influência que eu é, tenho de uma posição de isso é liderança, de verdade. várias coisas, e não é coisas que são erradas, mas são coisas que talvez para uma pessoa não seja edificante. Vou citar um exemplo, se eu bebesse, não tem problema beber, não vou me embriagar, porque não fala sobre se embriagar, mas uma pessoa que eu discipulo me encontra num bar bebendo, talvez essa pessoa tenha problema com bebida. Então existe uma renúncia de muitas coisas na minha vida pela posição que Deus me Em colocou prol hoje. do próximo, né. Eu acho isso muito interessante, porque uma vez eu fui ministrar, e o Senhor falou muito antes de eu sair por conta da minha roupa. E eu estava de saia, era a assembleia, eu estava de saia, eu estava com meu blazer, eu estava com a roupa normal que eu ministro em todos os cultos. Mas o Senhor, ele né, digamos que me incomodou, não por conta da minha roupa, mas para o ambiente que eu ia. Lá seria uma igreja aonde as pessoas eram mais simples. E aí eu chegando lá toda na saia, todo no blazer, todo não sei o quê, todo, sabe? E o Senhor falou: "Não é essa imagem que você vai passar para esse lugar hoje, que você precisa passar por esse lugar hoje". Porque o que que isso causaria, sabe? As meninas: "Poxa, eu queria ter uma saia igual aquela", comparação. Ia começar a comparar com a roupa que eu estava usando. Eu falei: "Cara, e o meu intuito não é esse de chegar lá e as meninas me olharem e falar: "Como eu queria ter essa saia, como eu Aham. queria falar: 'Ai, ô irmã, Não nem era paguei, Emily eu ganhei'". aparecer. "Ô irmã, eu nem paguei, eu ganhei". Então, assim, eu falei: "Cara, o Senhor me fez trocar roupa, sabe, o Senhor me fez trocar roupa e eu troquei. Coloquei um vestido mais, entendeu, mais tranquilo e tals". E eu falei: "Cara, se eu não tivesse, escutado ao Senhor, se eu tivesse olhado para aquilo e falar: 'Ah, mas nem é pecado, eu tô normal, tô com uma roupa que eu uso todas as vezes', o que isso não teria causado nas pessoas que estavam lá?". Então a gente tem que, sabe, tá isso, porque o Senhor, ele tá nesses detalhes, Isso, sabe. O exatamente isso Senhor que eu ia tá falar. nisso, o Senhor tá nesses É nas detalhes. pequenas renúncias no dia É, a nas dia. pequenas coisas, assim, que a gente vai olhar e falar: "Cara, nada a ver isso daqui, é uma roupa normal", poderia muito bem falar: "Ah, Deus, pelo amor de Deus, né, Deus, pelo amor de Deus, é uma roupa normal, eu vou dizer aqui pra todos os cultos". Mas, cara, quando eu chegasse lá, poderia até, a visão das pessoas que estavam lá, me olhar de uma forma diferente, sabe, de me olhar, tipo assim: "Nossa, pra que isso tudo?", tipo, sabe, poderia sim causar isso na vida daquelas pessoas, e o Senhor sabe, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece as pessoas, então, tipo assim, eu chegar lá, com um outro tipo de roupa, cara, poderia mudar o coração, amolecer o coração daquelas pessoas, sabe. Porque se você vai a alguns, lugares, assim, que as pessoas são mais simples, e você chega lá todo, sabe, todo brilhando, toda coisa, as pessoas ficam até com receio de falar com você, de achar que você é uma pessoa soberba, acha que você é uma pessoa com o ego lá em cima, sabe. Então você até a forma de você se vestir, de você escutar a voz do Senhor, de se portar, abre caminhos ali para o Senhor agir, para o Senhor fazer, para as pessoas se achegarem a você, sabe. Então é muito bom a gente estar atento a isso, sabe, E dessa tem coisa que questão. Deus vai pedindo pra gente que é simples, assim, é Uhum, isso, a sim, sua vestimenta vai até mais simples, assim, ser até mais sim, fácil, mas assim, sim, é no dia a dia que a gente vai vendo exatamente o nosso coração de obedecer a voz de Deus, o comando que Deus está dando pra gente, a é direção. verdade, muito forte. Pra gente finalizar, qual conselho você daria para hoje uma pessoa que, querendo ou não, hoje as pessoas elas olham muito e pensam assim: quero ser uma influência, eu quero influenciar as pessoas", e muito nesse contexto das redes sociais hoje, né. Então que conselho você daria hoje para alguém que quer ter isso, que quer viver isso? Eu acho que o conselho que eu daria é muito a questão de que tudo passa, sabe? Tudo passa. E esses números, essa visibilidade, da forma como a gente vê, um dia vai passar. E o que vai ficar é o que nós fizemos disso tudo. Então eu não quero, muitas das vezes, deixar um legado de que, meu Deus, ela teve 5 milhões de seguidores. Não, são números para essas pessoas. Mas eu quero falar: "Não, ela saiu, mas 5 milhões de pessoas foram Foram impactadas. impactadas Uhum. pela presença do Senhor", É. sabe, ó, bem na hora o alarme tocando. Aham. E foram impactadas pela presença do Senhor. Então eu acho que maior do que números ou aquilo que nós podemos conquistar através do nosso ego, da nossa soberba, é
o que de fato nós conseguimos trazer para aquelas pessoas que nos assistiram, sabe. Cara, chegou 5.000 pessoas hoje aqui no meu Instagram, tá, mas quantas dessas pessoas foram impactadas? Essas pessoas viram coisas superficiais ou essas pessoas foram tocadas por alguma palavra? Eu acredito que a gente precisa, olhar por isso, porque se nós dermos, essa abertura, o nosso ego fala, a nossa arrogância fala, a nossa vaidade fala, e acaba que a gente, é que nem eu no início, a gente É, e tem que estar examinando o coração isso, sempre. senão a gente Examina seu trava o que Deus coração, quer gente. fazer, Leia sabe. Ego Transformando É do que do Timothy Keller. Eu acho que é sempre estar examinando o nosso coração, sempre constante. E assim, cara, se for necessário, abra mão. a intenção, Abra né. mão daquilo que você quer, abra mão, às vezes, de uma posição de liderança, abra mão Sim, dos seus seguidores, abra mão disso se está te afastando da presença de com Deus. certeza. Então, abra mão de tudo, menos da presença de Menos da Deus. presença de Deus, muito forte. Eu teve um dia que eu cheguei no culto, e aí tinha dado um monte de coisa errada, e aquilo acontecendo, não sei o quê. E aí eu falei: "Deus", e hoje a maioria das pessoas que me acompanham são líderes que me pedem muita ajuda em relação à liderança. E aí eu falei: "Ai Deus, como é que você me colocou nesse lugar? Como é que eu posso ser referência para as pessoas de liderança, se aqui deu tudo errado isso e não sei o quê, eu não consegui passar aquilo, não consegui comunicar dessa forma, porque aqui tá errado, nã E eu colocando muito, assim, me culpando, sabe, assim: "Eu tô errando como líder, como é que eu posso ajudar outras pessoas na liderança se eu tô falhando como líder?". E aí Deus falou assim comigo na hora: "Eu não te levantei como uma referência de liderança, eu te levantei como minha filha, e ao se posicionar como minha Caramba, filha, você se tornou uma referência para as pessoas". caramba. Então, Nossa, independente de forte. tudo, nosso lugar é na identidade de filhos de Deus, Sim, não numa liderança que a gente exerce, porque quando a gente está nesse lugar de intimidade com Deus, a gente se torna uma referência para as é, pessoas. E tem pessoas que vão posicionamento. viver um mundo muito de aparência, mas que o nosso coração esteja num lugar, sabe. Eu não quero ser igual a grandes pessoas, eu não quero que aos poucos eu normalize as coisas que não combinam comigo, que não condiz comigo, mas que de fato, independente de qualquer coisa, eu sempre viva nesse lugar de dependência de Deus e de avaliar sempre o meu coração e falar: "Deus, eu errei aqui, então vamos devagar, eu vou olhando", porque o nosso coração, gente, não tem como, nosso coração é voltado para isso. Quem fala que não se importa, que não tá tem sim uma parte da nossa carne, do Sim, nosso com corpo que certeza. quer as coisas Sim, do mundo, porque são sim, atrativas pra com gente e certeza. talvez são benéficas, mas tem coisas que Deus fez que é pra gente viver no tempo certo, que é pra gente viver da maneira certa. Então, pode ser muito atrativo, pode ser muito bonito, mas às vezes é necessário que a gente abra mão daquilo em prol pra estar com o nosso relacionamento com Deus Nossa, como muito uma forte. prioridade na nossa Eu vida. postei um reels, acho que foi ontem à noite, e falava sobre a questão da nossa satisfação no Senhor, porque a internet são números, e números nunca acabam, então a gente nunca vai estar satisfeito, nunca vai estar satisfeito. E eu dei um exemplo do iPhone que eu queria quando eu era adolescente. Eu queria muito iPhone, queria muito, 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 muito iPhone. E aí o que que eu fiz? Eu pedi muito para o Senhor, e o Senhor não me dava esse iPhone. E eu lembro que eu comecei a murmurar ao Senhor: "Por que que o Senhor não me dá? Por que que o Senhor faz na vida do irmão e não faz na minha? Por que que é uma coisa Senhor, é uma coisa tão simples para o Senhor me dar um iPhone", Pra você, o sabe? que que é um O iPhone, que que Deus? é um iPhone para o Senhor? Para mim vai ser muito benéfico. Eu lembro que eu falava: "Senhor, e eu vou usar meu iPhone para te glorificar, e eu vou cuidar, e eu vou me sentir satisfeita, isso vai me realizar". E eu lembro que eu consegui o iPhone. Murmurei, pedi, chorei, trabalhei e comprei meu iPhone. Comprei meu iPhone. Lembro que com ajuda ainda na época, ainda comprei com ajuda, acho que eu pagava metade, minha irmã pagava metade, não sei o que que foi na época. Lembro que eu comprei meu iPhone. E aí o que que aconteceu? No primeiro dia o celular nem na tomada carregava, eu deixava ele lá carregar, ficava esperando certinho, capinha, meu Deus, era né, é o meu sonho, é a minha realização, isso daqui vai ser a minha vida daqui pra frente. E eu lembro que quando foi uma semana, o meu sonho já não era um nada, já caía no chão, já nem ligava mais, já mexia carregando na tomada, já não era mais um nada. E o Senhor me permitiu conquistar muitas coisas desse tempo pra cá. E todas essas coisas, nada me satisfazia. Eu sempre me Sempre frustrava no quer mais. final, sempre queria algo a mais. Uhum. E o Senhor, ele me falou: "Emily, não são as coisas, os bens materiais, você precisa se satisfazer na minha presença, porque ela vai te satisfazer". E é isso, sabe? A gente fica tentando buscar, não.
eu boto na minha realidade, 55.000 não é bastante, eu quero 60, 60 não é bastante, eu quero 100, 100 não, eu quero 1.000.000. Então a gente vai ver e aí? Não acaba, os Não números não acaba acabam, então a gente vai nunca. viver sempre É, naquilo. Mas não, a presença do Senhor eu chego num dia cansativo, eu entro no meu quarto, o Senhor fala no meu coração, aquilo ali vai me satisfazer. Amanhã já tem um vinho novo, já tem uma um água alimento um novo. alimento novo pra minha alma, aquilo ali vai me É, satisfazer. Então, sabe, essa constância, então é isso que o Senhor queria me mostrar. Emily, o que você tem conquistado, os seus dinheiros, os seus bens materiais, o seu sucesso profissional, nada disso vai te satisfazer. aham, Isso daqui é só um pilar para é, que eu seja glorificado e que é, você abençoe outras é. pessoas. Mas o que vai me satisfazer é a intimidade e a sua constante busca e de insatisfação em mim. Então eu tenho aprendido muito isso, sabe? Em me satisfazer com o Se a Senhor. gente não ser grato pelo que a gente tem, a gente nunca vai ser grato por coisas maiores que a gente pede pra Deus. Tem pessoas que me mandam assim: "Ah, eu só tenho 10 adolescentes", aí eu: "Ah, o que que você tá fazendo pra esses 10?". "Ah, eu não faço muita coisa, são só 10". Eu falei: "Se você não honrar, se você não estiver perto desses 10, o dia que for 100, você vai viver algo com esses 10 que você não vai poder É, viver com 100". isso é verdade. Você, quando tiver Verdade. 100, não vai ser suficiente, porque você vai querer 200. Quando você É. tiver 200, você vai Uhum. olhar pra alguém que tem 500, você vai querer Muito 500. Quando forte. você olhar pra alguém Sim. que tem 500, você vai olhar pra quem tem 1000, E você vai querer e você 1.000. sempre vai querer mais, assim, você Nunca vai estar nunca vai satisfeito, estar né? satisfeito. Então, É. assim, o que que Deus te deu hoje? Se você não tá conseguindo, talvez, organizar com 10, com 100, como você vai Não organizar? consegue, não consegue. Como você vai pensar? Então, assim, hoje você pode viver uma coisa, uma conexão com 10 que você não vai ter com um número maior. Então, se você não for grata e não fizer o melhor que você pode para quem tá com você hoje, para os 10 que você tem, você não vai fazer para 100. Com Então, às certeza, vezes as muito pessoas olham forte. muito: "Ah, quando eu tiver isso, quando eu for uma influência, eu vou pregar o Aham. evangelho". Não, prega É. para 10, Sim, não, e quando prega eu para tiver muitos 20. números, quando chegar muitas É, pessoas, eu vou começar a falar, vou é. começar não, tem que começar agora, Não, porque entendeu? meu Instagram tem poucas pessoas, não é um Instagram cristão, então quando se eu for uma influência cristã, eu vou pregar no meu Instagram. Não, prega para o Prega número que agora, faz você tem agora. pouco. É Ah, o dia verdade, que eu for forte. missionário, que eu viajar, que eu estiver fora, eu vou vir pregar o evangelho nas ruas. Não, prega na sua rua. Muito forte. Prega para as pessoas que você conhece. Quando fala bem assim, quando o Senhor digamos, quando o Senhor me levar para outro país para fazer missões, eu vou começar a ser generoso, vou começar a amar meu próximo, mas você pode fazer no seu dia a dia, É, né? Isso é uma coisa que o Senhor ele falou muito no meu coração. Eu lembro que eu estava saindo do mercado e tinha 2 criancinhas. E aí, a gente ia fazer a do compra, né, do mercado. mês. Estava saindo do mercado lá fora, tinha 2 criancinhas. Aí eu lembro que eu peguei e saí, fiz lá minhas compras, e o senhor falou: "Compra biscoito para as crianças, compra alguma coisa para as crianças". E aí, tipo, eu falei: "Não", tem muitas pessoas que falam que as mães ficam falando pra eles pedir, pra trocar por droga, essas coisas não. E o senhor ficou falando naquele meu coração: "Compra e dá para as crianças". E aí eu peguei, né, fiz isso, dei lá para as criancinhas, e eu lembro que o senhor ele veio falando no meu coração, que nada estava me faltando. De fato, nada estava faltando, ele estava cuidando do jeito que ele prometeu. Mas o que estava me sobrando, que não iria me fazer falta, eu não estava ofertando na vida de quem precisava. E isso não glorifica o Senhor. E o Senhor falou muito ao meu coração: "O que eu colocar na sua vida, o que eu abençoar, não é para ficar em você, precisa transbordar no próximo". Então, cara, isso em tudo, sabe? Em tudo que a gente faz na nossa vida. Cara, se me sobra R$ 50 no mês, que tá tudo pago, tá tudo coisa assim, faz R$ 50, eu vou comprar uma cesta básica, eu vou abençoar o meu próximo, entendeu? Se, beleza, faltou um mês ali, não sei o quê, só tenho o meu dinheiro pra sair pra comer numa pizzaria. Não, isso aqui vai me fazer falta, que eu preciso comer na pizzaria. Não, abre mão, mas abençoar a vida de alguém, porque no que você precisa, no diário, na sua alimentação, Deus está ter o suprindo. que vestir, o Senhor tá suprindo. Então, se eu não honro o Senhor com esse pouco agora, sabe, de tirar pra, nesse início que eu tenho, quem vai dirá que se o Senhor me abençoar com mais, eu também vou honrar Ele? É. Entende? Então tem que E aí as começar pessoas às do vezes pedem mais, início. assim: "Quando eu tiver Aham. muito dinheiro, eu vou Eu vou abençoar", mas abençoar. o que eu tenho hoje eu Eu não. não faço, É, entendeu? Então o Senhor ele tem falado muito no meu coração e eu tenho aprendido muito com isso, sabe? O Senhor ele testa o nosso coração é quando a gente realmente tem pouco a oferecer, mas a gente ainda decide abrir mão, né, da nossa vontade para abençoar o próximo. Então eu acho que isso fala muito, sabe? Desde uma roupa eu ia fazer falei: "Vou fazer um provador das minhas roupas que eu tenho, né", porque eu troquei muita roupa que já tava me servindo, tô dando engordadinha. Eu falei: "Vou, coisar e vou já pegar um dinheirinho nisso daqui, né, fazer um provador e tirar um dinheiro naquilo ali". Aí o senhor falou bem assim: "Você tá precisando de roupa?" Eu: "Não, comprei um monte de roupa". "Você tá precisando de comida?" "Não". O senhor falou: "Então você vai abençoar quem precisa".
porque todas aquelas roupas lá, não comprei nenhuma, fui toda abençoada com todas. Todas, Senhor, eu tô precisando de um vestido. Emily, vem aqui fazer uma parceria que eu tenho tantos vestidos. Senhor, eu tô precisando de uma calça. Emily, vem aqui fazer um provador e você pode escolher a roupa que você quiser. Todas o Senhor abriu portas pra me abençoar. E aí, na vez de eu abençoar outras pessoas, eu querendo ganhar em cima daquilo, o Senhor falou, não, você vai separar tudo e você vai escolher pessoas e você vai abençoar, entendeu? Então, acho que a gente precisa estar o quê? Ligado pra isso, Sensível, né? é. Sensível, você não falar, não é Deus não, não é Deus não. E É, Deus lá, certinho, falando no nosso ouvido. é isso, são coisas diárias. Muito Sim. obrigada por Nada. estar aqui hoje, por Obrigada a compartilhar a você. sua história. Obrigada, pessoal, por todo mundo que assistiu esse podcast. Toda quinta-feira, às 18h30, sai o episódio, então até semana que vem.